Olá! Nós vamos mergulhar nesse momento nos ensinamentos de Jesus. Para ir de encontro aos ensinamentos de Jesus, nós vamos usar este guia, este manual, que você conhece como Palavra de Deus. Ela tem o Velho Testamento, o Novo Testamento e, acima de tudo, uma boa nova, uma boa notícia, que traz uma alegria para quem é discípulo, quem é no mínimo discípulo de Jesus, tá bem? A Palavra de Deus, ela tem um poder tão grande, esse manual tem um poder tão grande, que se você largar ele na mão de um presidiário, de um enfermo, se você largar ele na mão de uma pessoa excluída, essa pessoa, ou de um rico, de um poderoso, de um chefe também, que às vezes a gente esquece que nesses cargos elevados também é composto por seres humanos, que têm as mesmas características, as mesmas necessidades que as pessoas mais simples, que tem uma alma vazia também, assim como a pessoa mais simples, que pode ser humilde, e às vezes tem um pobre arrogante e um rico humilde. Então, as pessoas, a gente não pode julgar as necessidades das pessoas. Nós temos que entregar este manual para as pessoas, este manual de vida, na esperança que elas encontrem Jesus através desse GPS, através desse guia orientador, desse manual orientador. Depois desse breve comentário sobre a Palavra de Deus, que eu acho muito importante, isso é só um breve comentário, nós vamos falar sobre Jesus, sobre as entrelinhas que não estão no Evangelho. Nós vamos fazer uma reflexão sobre Jesus. Eu tenho um testemunho pessoal meu, que uma semana mais ou menos atrás, eu não sei precisar o dia, uma semana mais ou menos atrás, eu estava fazendo uma reflexão sobre Jesus, e aqueles que têm Jesus como Deus, como mestre, tem esse hábito, né, na sua oração de fazer uma reflexão muito profunda sobre Jesus. E eu estava imaginando de tudo aquilo que a gente conhece da palavra, o contexto de Jesus, o que resumiria Jesus? O que Jesus seria em sua essência? Que forma Jesus reagiria comigo se ele estivesse aqui nesse momento sentado diante de mim? De que forma Jesus reagiria comigo? Jesus, para você entender o que ele era, pessoalmente, enquanto ele estava em carne e sangue no meio de nós, há 2000 anos atrás, Jesus, ele era acima de tudo um consertador. Um consertador. Você não deve ter nunca ouvido essa palavra, mas Jesus era um consertador. Tudo que ele via, ele tentava consertar. Tudo que ele via, ele tentava arrumar. E talvez ele não tenha ganhado fama, nem no ofício dele, que ele deve ter exercido o ofício junto do pai dele, porque era muito comum das pessoas humildes daquela época replicarem, copiarem os ofícios dos pais. E Jesus, ele não se salientou como um grande carpinteiro, conforme José, o seu pai adotivo. Porque talvez Jesus, ele gostasse de consertar o que já estava pronto. E se você refletir na palavra de Deus, se você entender Jesus, você vai entender isso. Que Jesus, ele gostava de consertar. Ele gostava de arrumar. O que tinha utilidade parou de ter utilidade. O que tinha uma virtude, que era ser útil, e parou de ser útil. Ele consertava o cego, o pecador, o coxo, o manco, o que não escutava, o que estava morto, o que estava completamente inoperante. Jesus colocava de novo em atividade. Jesus devolvia ele para as faculdades normais dele, para os seus hábitos normais. Jesus era um consertador. Jesus não parava um minuto. Às vezes a gente pensa que Jesus é conforme esses falsos líderes que se apresentam para nós, pessoas que se colocam num palco. Às vezes a gente pensa que Jesus ficava procurando um palco para subir em cima e falar. E não. Preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção nesse divino manual que nós temos. Jesus, ele ia para o caminho e ia consertando tudo ao seu caminho. Jesus ia consertando todos ao seu caminho. Jesus, ele por mais que alguma coisa parecesse que não ia ter mais
não ia mais operar, não ia mais ter as suas funções normais restauradas, Jesus pedia que trouxessem a ele, e ele restaurava, e ele consertava, e ele devolvia para o uso normal, para a sua finalidade normal. Jesus ele ia para o seu caminho o tempo todo. Me chama muito a atenção, quando depois da ressurreição de Jesus, e de tantas formas gloriosas que Jesus poderia aparecer aos discípulos, Jesus espera os discípulos na praia. Jesus ele prepara uma refeição. Você já foi à praia? Você já tentou preparar uma refeição na praia? O que precisa para preparar uma refeição na praia? Muito tempo. Você tem que primeiro pescar. Você tem que arranjar comida na praia. A praia é água salgada e areia. Não tem fruta, não tem um alimento mais acessível. Você tem que pescar. Você tem que dedicar tempo para conquistar o alimento na praia. Depois você tem que fazer o fogo para cozinhar esse alimento. Você tem que ir atrás de graveto, juntar graveto, trazer os gravetos. E você já fez fogo na praia? Sem álcool? Sem fósforo? Sem nenhum conforto da nossa modernidade há 2000 anos atrás? Pois é, Jesus esperou os discípulos com peixe assado. Com peixe assado. Olha quanto cuidado, olha quanta dedicação naquela refeição. Que forma mais apropriada de reconhecer Jesus, que não media esforço desde o amanhecer até o anoitecer para fazer tudo por todos, do que ele estar com a refeição pronta. Jesus ele não parava um minuto, mas não com afobação, não com essa correria, não com o estresse do dia a dia que nós temos hoje. Mas Jesus ele parava uma atividade, olhava uma outra atividade e começava uma outra atividade. Terminava aquela atividade, olhava para outra atividade e fazia outra atividade. E essa atividade não é somente uma atividade laboral, consertar um móvel, consertar uma cadeira, fazer uma refeição. Essa atividade também pode ser orar, no caso de Jesus. Isso era uma atividade importante na rotina de Jesus. E essa proposta que essa minha reflexão propõe para você, parar e orar, como uma atividade diária, como qualquer uma outra atividade, como qualquer outro cuidado que você tem consigo próprio, você ter o cuidado de tomar banho, de escovar os dentes e fazer a sua higiene espiritual também, orar. A sua higiene espiritual, ela é o pedido de perdão, é aquilo que você se limpa, não somente os olhos, o corpo com o banho, os dentes com a escovação, mas você se limpa através do pedido de perdão a Deus, rotineiramente, diariamente, refletindo sobre suas atitudes. Depois você se alimenta 4 vezes ao dia. Na sua oração também você deve se alimentar. Você deve pedir a Deus a graça, a bênção, a virtude, a sabedoria e, sobretudo, o seu Espírito Santo, o seu Paráclito prometido, que vem alimentar a sua alma, que vem fazer reviver a nossa alma. Essa, de forma muito simples, é a reflexão que eu queria fazer sobre Jesus, sobre os hábitos de Jesus, sobre Jesus como nosso mestre, sobre Jesus como Deus. Espero que tenha lhe ajudado e que tenha encontrado um coração aberto e um solo fértil. Um grande abraço, permaneça sempre com Deus.